bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, nossos alunos do Eu Quero Passar. Estamos aqui para darmos continuidade às nossas aulas de leitura e interpretação de texto. Na última aula, eu abordei com vocês um tópico importantíssimo para a resolução de, no mínimo, duas questões da sua prova de leitura e interpretação. Lógico, numa prova que teria de 10, 15 ou 20 questões de português. Em provas com um número menor de questões de português, normalmente uma questão tem relação com a linguagem denotativa e com a linguagem conotativa. Retomando rapidamente, linguagem denotativa é a linguagem que usa a palavra no sentido do dicionário, o termo dicionarizado. E a linguagem conotativa trabalha a plurissignificação, trabalha a polissemia, trabalha os vários sentidos e significados que nós damos às palavras. Pode ser em relação à estilística, pode ser uma questão cultural, pode ser uma questão profissional e técnica na qual a palavra ela muda o seu sentido, mas sem extrapolar, no caso profissional, no caso técnico, sem extrapolar aquele sentido ligado à área. Nós exploraremos bastante essa questão da linguagem denotativa e a linguagem conotativa ou a palavra em seu sentido figurado dentro de exemplos, resoluções de exercícios, que é sem dúvida a melhor maneira para fixar e distinguir bem esse aspecto, esse tópico dentro do programa de vocês de 99,99% dos programas das grandes bancas dos grandes concursos do Brasil. Vamos continuar? Aqui, então, a linguagem, o sentido denotativo e conotativo, que foi passado para vocês, que nós trabalhamos com a palavra corda, e agora vamos já para um exemplo. Um exercício que nós iremos resolver como exemplo para facilitar a compreensão. Assinale o segmento em que não foram usadas palavras em sentido figurado. Preste atenção. A palavra não aqui foi colocada propositalmente com a letra capital, com a letra maiúscula. Mas, gente, a prova de vocês normalmente não faz isso. Eles vão colocar o não normalmente com a mesma fonte, o mesmo tamanho de fonte para vocês. Eles não destacam, porque quem tem que fazer o destaque é você, candidato. Aqui eu destaquei para salientar, mas lá na hora dificilmente isso acontecerá. Muito cuidado, muita atenção, foco na sua questão. Então, nós procuramos uma oração que não tenha sentido figurado, ou seja, não apresenta uma palavra no seu sentido conotativo. As palavras devem estar no seu sentido denotativo. Lendo o futuro no passado dos políticos. Ler o futuro, prever o futuro, fazer uma análise lógica do futuro no passado dos políticos. Existe sentido figurado? Há como ler realmente o futuro? Existe uma previsão do futuro, baseado em estatísticas lógicas, em probabilidades racionais, em estudos que comprovem que aquilo possui uma grande chance de acontecer. Quando existe uma oração desse tipo, lendo o futuro no passado dos políticos, a pessoa então diz que vai fazer uma previsão do que o político fará no futuro em decorrência do seu passado. É algo muito lógico, racional, passível de estudo? Sim, talvez por um sociólogo, por um antropólogo, mas dentro de uma oração comum, lendo o futuro no passado dos políticos, quando você diz lendo o futuro, você está fazendo uma perspectiva, uma mera possibilidade, uma cogitação. Então, houve sim o sentido figurado. Não temos esta letra A como a resposta de ausência de sentido figurado. Porque ler o futuro, nós não lemos o futuro, nós prevemos o futuro, analisamos, estabelecemos prioridade. Isso é um termo coloquial muito usado pelo brasileiro que já foi inserido pela linguística dentro do vocabulário, mas no sentido conotativo, porque na língua o linguista introduziu isso no vocabulário, não quer dizer que está dentro do termo dicionarizado.
Cuidado, quando o linguista introduz, ele trabalha a frequência no falar. É muito falado, é compreendido como isso, mas continua possuindo um sentido figurado. Letra B. As fontes é que iam beber em seus ouvidos. Essas fontes, sem dúvida, representam o quê? São pessoas que prestam informações. Essas pessoas é que iam beber, ou seja, elas que receberiam as informações. Então, essas pessoas bebem informações, olha, mais uma vez, sentido figurado. Eu tenho sentido figurado, então a minha letra B também não é uma opção correta. Eram 75 linhas que jorravam na máquina. Linhas jorram, líquidos jorram, água, tudo mais, mas linhas não jorram. Na máquina de escrever com regularidade mecânica. Quer dizer que essas palavras surgiam em grande abundância. O termo jorrar está no sentido figurado, portanto, também não é a resposta correta dessa questão. Antes do meio-dia, vírgula, advérbio de tempo deslocado com mais de uma palavra, exige a vírgula, a coluna estava pronta. Havia uma construção e antes desse período temporal, essa coluna estava pronta. Tem alguma palavra no sentido figurado? Não. Nós não temos palavra alguma no sentido figurado, portanto, o segmento que não apresenta palavras em sentido figurado, a resposta correta, letra D. Antes do meio-dia, a coluna estava pronta. Nas outras letras, na letra A, lendo o futuro, sentido figurado. As fontes é que iam beber, sentido figurado. As linhas que jorravam, sentido figurado. Portanto, inicialmente, vocês têm que ter um pouco de paciência para analisar e compreender bem esse sentido figurado. Com a prática se torna bastante simples, bastante óbvio o que você deve responder de forma correta. Certo? Vamos continuar? O item em que o termo sublinhado está empregado no sentido denotativo é. Então, olhe bem, eu tenho um item. Cada item desse tem um termo sublinhado. Frutos, inveja, abrindo as portas, disparou. Eu quero saber o que está empregado no sentido denotativo, sentido do dicionário, sem uso de criatividade, o sentido básico da palavra. Letra A. Além dos ganhos econômicos, a nova realidade rendeu frutos. Fruto, fruta, alimento, frutos políticos, quer dizer que teve bons resultados. A palavra fruto foi utilizada no seu sentido denotativo, literal? Não foi usada. Então, nós não temos a letra A como a resposta correta. Passemos à letra B. Com percentuais capazes de causar inveja ao presidente. Inveja, um sentimento negativo de desejar o que o outro possui, ou de fazer com que a pessoa deseje que aquilo aconteça com ela. Então, olhe bem, o presidente poderia ter inveja de percentuais relativos, por exemplo, a outros países, outros resultados? A palavra inveja é esse sentimento de desejar para si? Opa, é. Então, eu tenho aqui uma palavra em sentido denotativo. Eu tenho uma possível resposta. Vamos checar a letra C? Os genéricos estão abrindo as portas do mercado. A não ser que eu tivesse aqui o quê? Uma prosopopeia ou personificação, que é uma figura de estilo para os genéricos, os remédios genéricos realmente abrirem as portas, mas ao invés disso, eu não tenho essa personificação. Eu tenho a ideia de que os genéricos estão abrindo as portas do mercado, ou seja, eles estão invadindo, eles estão adentrando no mercado. Eles não tinham lugar no mercado e eles estão alcançando, eles estão entrando neste mercado. Então, eu tenho aqui uma expressão abrindo as portas no sentido figurado, não é no sentido denotativo. Então, eu não tenho uma letra C como a resposta correta. Não tem. A indústria
indústria disparou gordos investimentos. Disparar remete à ideia de lançar, disparo até mesmo de armas de fogo. Uma indústria disparou gordos investimentos, quer dizer que ela lançou, ela teve esses gordos investimentos, ela mostrou os investimentos, lançou-os ao mercado. Então, a palavra disparar não foi usada no seu sentido denotativo, ela foi usada no seu sentido figurado. Portanto, realmente, o que nós temos aqui é a letra B, onde, com percentuais capazes de causar inveja ao presidente, nos traz uma oração com um termo sublinhado somente no sentido denotativo. Vocês viram que a questão ela vai se simplificando com o decorrer do tempo. Fica mais fácil e rápido de ser resolvido. Certo? Vamos adiante? Ok, temos aqui um pequeno texto. Pode dizer-se que a presença do negro representou sempre fator obrigatório no desenvolvimento dos latifúndios coloniais. Os antigos moradores da terra, olhe bem, eu comecei um texto falando negro. Aqui eu começo a falar sobre os antigos moradores. Negro é o antigo morador da terra. Opa! Quando falamos de colonização, de história do Brasil, vocês sabem que o antigo morador da terra era o nativo, o indígena. Então eu já mudei a minha temática. Eu não estou falando somente do negro, eu também estou falando dos índios. Eu usei aqui esses antigos moradores da terra, foi uma substituição, foi uma metonímia. Os antigos moradores da terra foram eventualmente prestimosos, colaboradores da indústria extrativa. Na caça, na pesca, olhe bem, confirma que os nossos moradores eram os índios, especialistas em caça e pesca. Em determinados ofícios mecânicos na criação do gado. Dificilmente se acomodavam, porém, ao trabalho acurado e metódico que exige a exploração dos canaviais. Sua tendência espontânea era para as atividades menos sedentárias e que pudessem exercer-se sem regularidade forçada e sem vigilância e fiscalização de estranhos. Então, eu tenho o restante do meu texto se referindo aos antigos moradores da terra. Fonte Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes. Então, vamos à nossa questão. Primeiro, este texto que foi lido, ele tem predominantemente uma linguagem denotativa ou uma linguagem conotativa. É evidente que o objetivo primordial dele é trazer uma informação. Essa informação é de conteúdo histórico, sobre a questão do negro e do índio no trabalho nos canaviais. Então, eu tenho predominantemente, isso é evidente, uma linguagem denotativa, mas isso não impede o quê? Que sejam empregados termos conotativos, como nós observamos com a substituição, os antigos moradores da terra. O que é pedido? Infere-se, conclui-se do texto, que os antigos moradores da terra eram os portugueses, de forma alguma. Os negros, professora, o texto começa com os negros, mas começa a falar sobre os antigos moradores da terra. Os índios, olha a possibilidade, C. Tanto aos índios quanto os negros nunca foram antigos moradores da terra. Os antigos moradores da terra, pela história, pela lógica e pelo próprio texto, são os índios, letra C. O que vocês percebem nessa questão? Um texto objetivo, um texto não literário, cujo objetivo primordial dele é informar, com predomínio de linguagem denotativa, mas apresentando traços de linguagem conotativa. Um texto riquíssimo extraído de uma obra, de uma análise histórica, de um período histórico do Brasil, que trabalhou muito bem essa questão de interpretação e exigiu conhecimento de mundo, conhecimento prévio de você, candidato, de você, leitor.
Quem são os antigos moradores da terra? Os índios. A não ser que o texto afirmasse que os negros naquela terra também eram antigos moradores. Se perguntasse dentro do texto a quem se refere. Neste texto nós não temos esse caso. Neste texto fica bem evidente que os antigos moradores eram os índios, letra C. Mais uma questão resolvida. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a próxima.